Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos conversar sobre ele, 12 regras para a vida do Jordan Peterson, porém, vamos fazê-lo de uma forma bastante específica. Primeiro, eu vou contar como é que o livro mudou a minha vida, em uma época bem complicada dela. Depois, eu vou apresentar a ideia mestra, a ideia-chave do livro, que alimenta as 12 regras para que você possa ter uma visão geral e um resumão bastante substancioso da obra. Então, serve para quem já leu e gostaria de relê-lo, serve para quem gostaria de relê-lo, e serve para quem ainda não leu, mas depois do vídeo de hoje vai com certeza ler, né? Por favor. Então, antes de começarmos, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para um produto no qual você encontrará 8 aulas completas sobre 12 regras para a vida, tá? Então eu dei quase 10 horas de aulas analisando cada uma das regras de forma detalhada, além de ter dado aulas também sobre livros do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, um livro do Paiô, A Educação da Vontade, e 2 livros do Dalrymple, Podres de Mimados e Evasivos Admiráveis. Então, cara, eu acho que são quase 20 horas de conteúdo por R$100 e poucos. Então, caso você queira ter um intensivão com 4 grandes autores, que vão de filosofia a psicologia, tá o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então, voltando ao nosso querido Jordan Peterson. Quando foi que eu conheci o Peterson? Foi na época em que viralizou aquela entrevista com a Kathy alguma coisa. E nessa entrevista eu fiquei surpreso com a postura do Peterson. Como ele tinha se mantido frio, como ele tinha, acima de tudo, tentado passar por cima dos ataques e simplificações da mulher, a fim de ter uma conversa com ela, a fim de estabelecer de fato um diálogo com a mulher. Mais tarde, quando eu lesse o livro, eu descobriria por que ele tinha tentado esse diálogo. Nos seus melhores momentos é o que acontece. Então, eu descobri o Peterson naquela entrevista e depois eu descobri que ele tinha escrito um livro, a saber, 12 regras para a vida. E naquela época, eu estava trabalhando no telemarketing. Eu fiquei 4 anos trabalhando no suporte telefônico da Apple, pela Atento, era terceirizado. Então, num emprego em que as pessoas ficam geralmente de 6 meses a 1 ano, eu fiquei 4 anos. Eu já estava há uns 2 anos e pouco ali, salvo engano, ou 3 anos, quando eu descobri o Peterson. Portanto, eu estava no auge do estresse, da raiva, do ressentimento. Quase tive crise de pânico no trabalho. Eu uma vez tive que ir embora no meio do expediente porque as minhas mãos estavam suando, minha boca estava seca e eu quase tive uma crise de pânico antes de entrar no trem para ir para casa. Eu vi pessoas ali desmaiando no meio da operação. Eu vi uma senhora de 50 anos literalmente caindo apagada no chão depois de uma ligação muito estressante. Eu vi outro sujeito xingando, não aguentou o cliente, xingou o cliente por telefone no meio da operação, gritando igual um alucinado. Eu tinha um outro amigo conhecido meu que ficava o dia inteiro vendo vídeo de gente, na internet, vídeos explícitos. Então era um ambiente não muito saudável, para dizer o mínimo. E eu já estava ficando também pirado. Estava na operação e minha cabeça começava a doer, minha cabeça começava a latejar. Minha vida não estava lá aquelas coisas. Eu morava com os meus pais nessa época, eu tinha 20 e poucos anos de idade, não tinha formação, não sabia o que fazer da minha vida, não tinha perspectiva de futuro e já estava começando a virar aquele rapaz que tinha algum potencial, mas... Ou seja, eu estava na exata situação em que o Peterson descreve que está a pessoa que não segue suas regras. Ressentido, raivoso, não são as regras, né? Não são as regras dele, mas as, digamos, diretrizes de bom funcionamento do ser humano em sociedade. Então, eu estava ressentido, raivoso, deprimido, mal no geral, mal. Quando eu abri o livro e comecei a lê-lo, eu fui descobrindo algumas coisas. Então, primeiro, eu descobri que a minha postura estava errada. Na regra 1, ele diz para que você jogue os ombros para trás, né? Põe o peito para frente e levante o queixo, por assim dizer. Que ele diz que o seu sistema neurológico, seu corpo e sua psicologia, eles funcionam diferentemente se você encara o mundo como uma ameaça ou se você encara o mundo como uma possibilidade, uma promessa, tá? Eu não estava seguindo essa regra porque eu estava já todo cabisbaixo, acuado, igual um ratinho. Eu descobri que eu quebrava a regra 2 porque eu me odiava. Então, na regra 2, ele diz que você deve cuidar de si mesmo como cuidaria de alguém
sobre a sua responsabilidade. Ele diz que muitas vezes há pessoas que cuidam melhor dos seus cachorros do que de si mesmas. Não esquecem do remédio do cachorro, mas não dão remédio para elas mesmas. Então, eu estava me odiando, não estava cuidando de mim como eu deveria. Eu descobri que eu quebrava também a regra 6, ou seja, eu não tinha arrumado o meu quarto. Como assim? Ele diz que na regra 6 você deve primeiro arrumar as coisas que estão ao seu alcance, para que depois você critique o mundo. Então, eu criticava a operação, eu criticava a Atento, eu criticava a Apple, eu criticava os supervisores, eu criticava meus colegas, eu criticava o cliente, mas eu nunca, não digo nada, mas eu tinha feito muito pouco para resolver as coisas que estavam à minha mão. Além de eu nunca ou quase nunca ter tomado a responsabilidade, que era minha, de estar naquela empresa naquele momento. Eu não tinha feito faculdade, eu não tinha corrido atrás, eu não tinha feito porcaria nenhuma, então, vamos lá, né? Eu não poderia esperar que a riqueza caísse no meu colo. Então, eu quebrava a regra 6 também. Eu descobri que eu estava quebrando a regra 4, porque eu me comparava com os outros direto. Eu me comparava com um rapaz que tinha sido promovido com 6 meses de trabalho, em vez de me comparar com o Raul de ontem, com o Raul de 6 meses atrás, para eu ver se tinha havido algum tipo de melhora. Spoiler, não tinha havido. Tá? Eu descobri que eu tinha quebrado a regra 8, ou vinha quebrando a regra 8, porque eu não estava dizendo a verdade. Não estava dizendo a verdade em relação à minha situação, mas de vez em quando também estava mentindo para, sim, supervisores, sim, colegas de trabalho, sim, clientes. Eu descobri que quebrava também a regra 3, ou seja, eu não estava andando com quem queria o melhor para mim. Eu só andava com a rodinha dos escarnecedores, a galera que alimentava a minha raiva e o ressentimento, a rodinha que se juntava para, em grande parte, falar mal da empresa, dos chefes e tudo mais, tá? Eu não me juntava com os poucos que estavam tentando subir na vida, ou subir na carreira ali, ou conseguir um emprego melhor, geralmente não. Eu descobri que eu quebrava também a regra 10 porque eu não dizia as coisas com precisão, que é mais ou menos a regra 8 de novo, né? Eu não contava a minha história com todos os elementos, ou eu não dava a ênfase necessária aos elementos. Ou seja, eu enfatizava demais os problemas da empresa e omitia quase completamente os meus problemas, que também existiam. Eu descobri que eu quebrava a regra 7 porque eu não estava fazendo o que era significativo e sim o que era conveniente. Ou seja, eu não conseguia pensar a longo prazo, eu só conseguia pensar a curto prazo. Não tinha forças suficientes para, beleza, eu vou calar a boca aqui, eu vou engolir esse negócio, ou eu vou sair do emprego de uma vez, tá? Me ferrar durante um tempo para que na frente eu consiga algo melhor. Nem isso eu queria fazer. E depois eu acabei também descobrindo que eu quebrava a regra 9. E eu não estava agindo como se os outros soubessem de algo que eu não sabia. Eu sempre, ou quase sempre, considerava que alguém que tinha sido meu colega e subira para o novo cargo, tinha conseguido aquilo por meio de puxa-saquismo, de nepotismo, de sacanagem. Eu quase nunca pensava, cara, tá bom, pode ser que esse cara aqui saiba de algo que eu não sei, pode ser que ele possa me ensinar alguma coisa. Eu era muito orgulhoso. Então, numa só tacada, eu descobri que eu estava quebrando quase todas as regras do livro. Isso foi muito importante para mim. Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida, em relação ao trabalho, eu comecei a pensar, beleza, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer e o que eu não fiz. Eu comecei, ou seja, a assumir a responsa. Que é basicamente o que o Peterson vai dizer ao longo do livro inteiro. Ele equipara a responsabilidade ao sentido da vida. Não existe sentido na sua vida a não ser que você assuma responsabilidades. Uma coisa é indistinguível da outra. Essa é uma parte da ideia-chave do livro. Beleza? Mas o que realmente mudou o negócio foi quando eu li essa frase aqui no livro. Ele diz assim: beleza, você não gosta da sua vida, ok? Perfeitamente justificável. E muitas vezes você não gosta da sua vida porque de fato houve injustiças. Na minha empresa havia injustiças. Na minha empresa, antigamente, o ambiente era insalubre, ninguém aguenta muito tempo ali, não dá, tem de ser rotativo, pagam mal, você passa o dia inteiro sendo humilhado. Então é óbvio que havia um ambiente ali que também conduzia à raiva, ao ressentimento, à depressão, evidente. Porém, a pergunta que me pegou foi: será que eu fiz tudo o que era possível para arrumá-la? Aí me pegou. Porque eu falei, cara, não só eu não fiz tudo o que era possível para arrumar minha vida, eu não fiz quase nada. Até aquele instante,
em relação a trabalho, eu não tinha feito nada, basicamente. Eu não tinha um curso preparatório, eu não tinha formação, eu não tinha estudado por fora para conseguir algum tipo de trabalho informal. Eu não tinha corrido atrás de nada que não fosse mandar currículo de má vontade para empregos que pagavam mal, porque eu não tinha formação. Então, eu não tinha feito quase nada para arrumar a porcaria da minha vida. E isso não excluía o fato de que, de novo, havia problemas na empresa. Mas os problemas da empresa eu não teria como resolver. Pelo menos, não todos, e pelo menos não de forma imediata. Eu teria como resolver algumas pequenas coisas na minha vida. E aí eu descobri qual era a ideia do livro. Essa ideia do livro me deu muito gás durante muito tempo. Agora diminuiu um pouquinho, mas naquela época foi muito importante mesmo para mim, tá? Porque é o seguinte, 12 Regras para a Vida não é um livro motivacional no sentido mais brega, né, e batido do termo. A mensagem principal do livro, na verdade, vem de Dostoiévski. Na verdade, o começo do livro ali, a introdução, mas tem muito mesmo da mensagem do padre Zósima dos irmãos Karamazov. E o Peterson diz isso abertamente. A principal mensagem do livro é: o sofrimento da vida é inevitável, não dá para evitar. E o sofrimento é quase sempre injusto. Podem ser doenças, podem ser problemas sistêmicos, podem ser problemas corporativos, podem ser problemas relacionais, não importa. O sofrimento da vida é inevitável. Você não deve esperar que a vida não faça você sofrer. A única forma de você viver para tornar o sofrimento aceitável e até significativo é esta aqui, ó. Procurar e aceitar responsabilidades. Era o que eu não fazia. Eu não namorava porque eu não queria responsabilidades, certo? Pois só depois que eu me casei, por exemplo, e fui obrigado a morar perto de uma favela, que eu senti na pele como era aquilo. Eu senti na pele a responsa de eu mesmo tirar a gente daquela situação. E foi por isso que eu comecei a estudar, e foi por isso que eu entrei na internet, e foi por isso que eu construí tudo que eu tenho. Foi a responsabilidade que fez com que eu me mexesse. E foi a responsabilidade que fez com que minha vida começasse a ter algum sentido, porque eu tinha objetivos a cumprir. A única forma de você viver para tornar o sofrimento aceitável e até significativo é você aceitar responsabilidades, você procurá-las ativamente. Então, doença, falências, traição, sonhos quebrados, mortes, tragédias, divórcios, crimes, tá? Não importa. Se você não for alguém que está, mantendo as responsabilidades atuais, e 2, buscando novas responsabilidades, é muito provável que você se entregue ao ressentimento, ao desejo de vingança, à tristeza paralisante. Então, guarde isso aqui. Responsabilidade é igual a sentido. O sofrimento da vida é inevitável, mas você consegue fazer com que ele se torne aceitável e até significativo, se você não fugir de responsabilidades, especialmente aquelas que estão à sua mão, coisas práticas, deveres que você sabe que pode cumprir, tá bom? Então vem a ideia principal do livro, que é a já famosa dialética entre o caos e a ordem. Que raios é isso? Peterson diz que nós estamos eternamente e arquetipicamente em um lugar, ou 2 lugares, ou 3 lugares, na verdade. Você pode estar ou no caos, ou na ordem, ou no meio dos dois. A posição ideal é no meio dos dois. Agora, o que raios é isso? Rapidamente. A ordem é quando tudo ao seu redor é previsível. Você domina aquele negócio, você sabe o que vai acontecer em seguida. É você ter um trabalho estável, é você ter um cônjuge que você conhece, é você ter filhos que você sabe mais ou menos como é que são, é você estar em uma área do seu trabalho que você domina. A ordem é o previsível, é o estável, é aquilo que não exige muito de sua atenção. Sua atenção pode ficar meio no stand-by, ali no automático, de forma que você vive confortavelmente. Qual é o problema? Se você fica só na ordem, a sua vida pode começar a ficar tediosa. A sua vida pode começar a parecer que não tem sentido. A sua vida pode ficar estagnada. Por exemplo, no meu antigo trabalho, suporte técnico, eu dominava aquele trabalho já. Então, de certa forma, por mais que eu estivesse ali com depressão quase, com crise do pânico, né, com ansiedade, com raiva, aquilo era ordem no sentido de que era previsível. Eu sabia o que iria acontecer, a mesma coisa acontecia todo dia,
E essa repetição era grande parte do que fazia com que eu sentisse que coisa infernal esse negócio. Eu sei o que vai acontecer é banal, o que vai acontecer é ruim, e isso vai se repetir eternamente. Então, existe o lado do caos. O que é o caos? O caos é o imprevisível e o desconfortável. A ignorância. O que você não domina e não se ajusta às suas expectativas. Pode ser, por exemplo, um origami que você faz no YouTube pela primeira vez e sai torto. Você não sabe muito bem o que vai sair dali, ok? Mas pode ser também um câncer que você descobre de forma inesperada e muda toda a sua vida. O caos é tudo aquilo que você não antecipa, basicamente. É o desconhecido. Qual é o problema do caos? Você não pode viver só no desconhecido, porque o desconhecido exige demais de você. Ele exige uma atenção alerta. Essa atenção alerta, focada, gasta energia. A gente fica cansado. Quem já cresceu, né? Ou quem já viveu durante um tempo em uma casa disfuncional, sabe como é que é isso? Você nunca fica descansado, porque o caos está sempre à espreita. Por exemplo, durante um bom tempo na minha vida, eu morei com um viciado em drogas pesadas, de forma que eu nunca sabia quando estávamos em paz de fato ou quando ele, né, abriria a porta muito louco de cocaína e mataria alguém. Então era caos, era tensão e ansiedade. Beleza? Mas, de novo, caos pode ser algo bom também. Porque o caos pode ser a ignorância do que você ainda não domina. Você está aprendendo algo novo. Então, o que acontece? Se você ficar só na ordem, só no previsível, na expectativa já criada e dominada, a coisa pode ficar tediosa ou ela pode ficar tirânica. É a ordem, por exemplo, de uma mãe ou de um pai que não conseguem ser flexíveis, não conseguem se abrir a novas possibilidades, não conseguem se abrir a coisas novas que o filho queira fazer ou ser. A ordem, se você ficar tempo demais nela, ou você ficar só nela, pode ficar tediosa ou autoritária. O caos pode ser muito cansativo e perigoso, claro. Então, qual é a ideia do Peterson? É que você fique no meio. Ou seja, você tem que construir ali uma parte da sua vida que esteja na ordem, que seja previsível. Você tem que construir relacionamentos estáveis, você tem que construir uma família, você tem que construir uma relação estável com o seu trabalho, etc, etc, etc. Você tem que dominar uma área de conhecimento ou uma área que seja profissional, mas, por outro lado, você também precisa estar com o pezinho no caos. Como assim? Você precisa saber que, por mais que conheça a sua família, você não a conhece 100%. Você precisa entender que, por mais que o seu casamento esteja estável, ele precisa de manutenção, porque podem surgir coisas inesperadas. Você tem que entender que o seu trabalho é um negócio que precisa ser constantemente melhorado a fim de que você não fique para trás. Você precisa entender que coisas más podem acontecer à sua família, a si mesmo, ao seu trabalho e às suas relações mais amplas. Então, a ideia é que você construa algo de sólido e estável, mas mantenha-se sempre atento e alerta para oportunidades em todos os âmbitos e perigos em todos os âmbitos. Não todas, né? Mas boa parte das regras acabam no final sendo isso aqui. Você ficar nessa corda bamba, nesse equilíbrio aqui eterno entre o esperado, o confortável, e o inesperado e o desconfortável. Porque é só aqui que você consegue, ao mesmo tempo, ficar psicologicamente estável, o máximo que der, né? Ao mesmo tempo em que você fica psicologicamente excitado para descobrir novas coisas e psicologicamente alerta para se defender de coisas, ou pelo menos reagir ao sofrimento inevitável quando ele bater a sua porta. Beleza? Então a ideia do livro é que você exercite ao mesmo tempo essa atenção automática em stand-by e a atenção controlada, lenta, que exige mais esforço. Então é daqui que vem a famosa história do dragão. O herói que tem sua casa, a ordem, sai ao mundo em busca de aventuras para enfrentar o dragão, que é o caos, que guarda o ouro. Né? O ouro são as possibilidades. Então a ideia dele é: você precisa ter uma casa,
mas você precisa também enfrentar o dragão. Ou seja, como é que isso na prática se traduz? Se você tem um trabalho, nesse trabalho você está se sentindo estacado, né? A coisa é tediosa, a coisa é sem graça, a coisa não anda. Talvez você não esteja enfrentando o dragão. Talvez você esteja só na sua casinha. O que seria enfrentar o dragão? Seria você tentar algo novo. Seria você tentar descobrir alguma nova ferramenta que você ainda não conhece. Seria você tentar caçar alguma nova responsabilidade para ser mais útil à empresa e, portanto, tornar-se ou tornar aquilo mais significativo para você também. Digamos que seja no relacionamento. O que seria enfrentar o tal dragão no relacionamento? Cara, você é casado há 5, 7, 10 anos. Você nunca mais saiu com a sua esposa, né? Vieram os filhos, vieram os boletos e você nunca mais saiu para um date com ela. Você não conversa. Não existe uma relação de namorados mais. Às vezes, o caos é você pegar a sua esposa, pagar a babá, né? Sei lá, deixar com os pais, né? Os avós, no caso, e sair com ela para um date. Ou seja, você está no conhecido, é sua esposa de acho, mas existe o desconhecido. A sua esposa também é uma namorada, ou deveria ser. Então você está redescobrindo algo novo. Então, resumindo, a ideia do livro é: você precisa construir uma ilha de estabilidade, um solo firme no qual você possa colocar os pés, mas estar sempre atento às possibilidades e aos perigos do caos, do desconhecido. Essa ideia realmente, durante um tempo assim, mudou a minha vida, porque me deu um gás. Essa ideia de eu me imaginar como herói, né, caçando possibilidades no mundo, realmente fez sentido, porque até ali o mundo para mim não se apresentava como um reino de possibilidades, se apresentava como um reino de ameaças apenas, ou de coisas tediosas que não interessavam a mim, tá bom? Então eu espero que essa ideia também ajude você, eu espero que este vídeo inspire você a ler o livro, eu acho esse o melhor livro dele. Claro, temos o Maps of Meaning, mas o Maps of Meaning é um trabalho acadêmico no qual as melhores partes daquele livro ele colocou aqui, tá? O segundo livro dele, Mais 12 Regras para a Vida, eu achei meio repetitivo e prolixo. Então esse aqui é de fato de longe o melhor. Caso você consiga ler em inglês, por favor, leia em inglês, porque a tradução é uma porcaria para o português, ok? Mas tudo bem, se você não conseguir, leia em português, que você entende também, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, mande-o para alguém e, por favor, inscreva-se no canal, caso você ainda não seja um inscrito, tá bom? É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo, abraço!